A paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, irmãs. Estamos chegando com mais um momento do PLAB, Plano de Leitura Anual da Bíblia. Início ao primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 1, genealogia desde Adão até Noé, os filhos de Noé e seus descendentes. Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé, Sem, Cã e Jafé. Os filhos de Jafé foram Gomer e Magog e Madai e Javã e Tubal e Meseque e Tiras. E os filhos de Gomer, Askenaz e Rifate e Togarma. E os filhos de Javã, Elisá e Tassis e Quitim e Dodanim. Os filhos de Cã, Cush e Misraim e Put e Canaã. E os filhos de Cush eram Seba e Avilá e Sabitá e Raamá e Sabitecá. E os filhos de Raamá eram Sabá e Dedã. E Cush gerou a Nimrode, que começou a ser poderoso na terra. E Misraim gerou os Ludeus e os Anameus e os Leabeus e os Nafitueus e os Patruceus e os Caslueus, dos quais procederam os filisteus e os Cafitoreus. E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Etre, e os Jebuseus, e os Amorreus, e os Gigaseus, e os Eveus, e os Arqueus, e os Sineus, e os Arvadeus, e os Emareus, e os Ramateus. E foram os filhos de Sem, Elão, e Assur, e Arfaxade, e Lude, e Arã, e Uz, e e Jeté, e Meseque. E Arfaxade gerou a Selá, e Selá gerou a Eber, e a Eber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto nos seus dias se repartiu a terra. E o nome de seu irmão era Joquitã. E Joquitã gerou a Almodar, e a Selefe, e a Azamavé, e a Gerá, e a Adorão, e a Uzal, e a Dica, e a Ebal, e a Abimael, e a Sabá, e a Orfe, e a Avilá, e a Jobabe. Todos estes foram filhos de Joquitã. Sem, Afaxede, Selá, Eber, Peleg, Reu, Zerug, Naô, Tera, Abrão, que é Abraão. Os filhos de Abraão foram Isaque e Ismael. Estas são as suas gerações. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, e Quedá, e Adebeel, e Mibizão, Misma, Dumá, Massá, Adade, Temá, Getu, Nafis e Quedemá. Estes foram os filhos de Ismael. Quanto aos filhos de Quetura, concubina de Abraão, esta deu à luz a Zirã, e a Joquizã, e a Medã, e a Midian, e a Isbaque, e a Sua. E os filhos de Joquizã foram Seba e Dedã. E os filhos de Midian, Efá, e Efer, e Enoque, e Abda, e Euda. Todos estes foram filhos de Quetura.
Abraão, pois, gerou a Isaque, e foram os filhos de Isaque, Esaú e Israel. Os filhos de Esaú, Elifaz, e Reuel, e Jeús, e Jalão, e Corá. Os filhos de Elifaz, Temã, e Omar, e Zef, e Gaetã, e Kenaz, e Timna, e Amaleque. Os filhos de Reuel, Naate, Zerá, Semá e Mizar. E os filhos de Seir, Lotã, e Sobal, e Zibeão, e Aná, e Disson, e Ezer, e Dissã. E os filhos de Lotã, Ore e Omã, e a irmã de Lotã foi Timna. E os filhos de Sobal eram Aliã, e Manaate, e Ebal, Sefo e Onã. E os filhos de Zibeão eram Aias e Aná. O filho de Aná foi Disson, e os filhos de Disson foram Arão e Esbã, e Itrã e Querã. Os filhos de Ezer eram Bilã, e Zaavã e Jaacã. Os filhos de Dissã eram Uz e Arã. E estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse rei sobre os filhos de Israel. Belá, filho de Beor, e era o nome da sua cidade Dinabá. E morreu Belá, e reinou em seu lugar Jobabe, filho de Zerá, de Bozra. E morreu Jobabe, e reinou em seu lugar Uzão, da terra dos Temanitas. E morreu Uzã, e reinou em seu lugar Hadade, filho de Bedade. Este feriu os midianitas no campo de Moabe, e era o nome da sua cidade Avite. E morreu Hadade, e reinou em seu lugar Sanlá de Masreca. E morreu Sanlá, e reinou em seu lugar Saul de Reobote, junto ao rio Eufrates. E morreu Saul, e reinou em seu lugar Baal-Anã, filho de Aquibor. E morrendo Baal-Anã, Hadade reinou em seu lugar, e era o nome da sua cidade Paú, e o nome de sua mulher era Meetabel, filha de Matrede, a filha de Mesaabe. Morrendo Hadade, foram príncipe em Edom, o príncipe Tina, o príncipe Alva, o príncipe Getete, o príncipe Oolibama, o príncipe Elá, o príncipe Pinom, o príncipe Kenaz, o príncipe Temã, o príncipe Mibzar, o príncipe Magadiel e o príncipe Irão. Estes foram os príncipes de Edom. 1 Crônicas, capítulo de número 2. Os 12 filhos de Jacó e os descendentes de Judá. Estes são os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade e Aser. Os filhos de Judá foram e Onã e Selá. Estes três lhe nasceram da filha de Sua, a cananeia. E o primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor, pelo que o matou. Porém, Tamar, sua nora, lhe deu à luz a Pérez e a Zerá. Todos os filhos de Judá foram 5. Os filhos de Pérez foram Esrom e Amul. E os filhos de Zerá, Zinri e Etã, e Emã, e Calcou, e Dara, 5 ao todo. E os filhos de Carme foram Acá,
o perturbador de Israel, que pecou no anátema. E o filho de Etã foi Azarias. E os filhos de Esrom, que lhe nasceram, foram Jerameel, e Rão, e Quelubai. E Rão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, príncipe dos filhos de Judá. E Naasson gerou a Salma, e Salma gerou a Boaz. E Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou a Eliabe, seu primogênito, e Abinadab, o segundo, e Simeia, o terceiro, a Natanael, o quarto, a Radai, o quinto, a Ozem, o sexto, e a Davi, o sétimo. E foram suas irmãs Zeruia e Abigail, e foram os filhos de Zeruia, Abissai, e Joabe, e Azael, ao todo 3. E Abigail teve Amasa, e o pai de Amasa foi Jeter, o ismaelita. E Caleb, filho de Esrom, gerou filhos de Azuba, sua mulher, e de Jeriote. E os filhos destas foram estes: Gizé, e Sobabe, e Ardom. E morreu Azuba, e Caleb tomou para si a Efrata, a qual teve a Ur. E Ur gerou a Uri, e Uri gerou a Bezalel. Então Esrom entrou a filha de Maqui, pai de Gileade, e sendo ele de 60 anos, a tomou, e ela deu à luz a Segube, e Segube gerou a Jair, e este tinha 23 cidades na terra de Gileade. E Jesu e Arã tomaram deles as aldeias de Jair e Quenate e seus lugares, a saber, 60 cidades. Todos estes foram filhos de Maqui, pai de Gileade. E depois da morte de Esrom, em Caleb de Efrata, Abia, mulher de Esrom, lhe deu a Azur, pai de Tecoa. E os filhos de Jarameel, primogênito de Esrom, foram Rão, o primogênito, e Buna, e Orem, e Ozem, e Aias. Teve também Jarameel ainda outra mulher, cujo nome era Atara. Esta foi a mãe de Onã. E foram os filhos de Rão, primogênito de Jarameel, Maás, e Jamim, e Equer. E foram os filhos de Onã, Samai e Jada. E os filhos de Samai, Nadab e Abissu. E era o nome da mulher de Abissu, Abiail, que lhe deu a Abã e a Molide. E foram os filhos de Nadab, Selede e Apaim. E Selede morreu sem filhos. E o filho de Apaim foi Ize. E o filho de Ize, Sezã. E o filho de Sezã, Alai. E os filhos de Jada, irmão de Samai, foram Jeté e Jonatas. E Jeté morreu sem filhos. E os filhos de Jonatas foram Pelete e Zazá. Estes foram os filhos de Jerameel. E Sezã não teve filhos, mas filhas. E tinha Sezã um servo egípcio, cujo nome era Jara. Deu, pois, Sezã, sua filha, por mulher a Jara, seu servo, e lhe deu a Atai. E Atai gerou a Natã, e Natã gerou a Zabade. E Zabade gerou a Eflau, e Eflau gerou a Obed. E Obed gerou a Jeú, e Jeú gerou a Azarias, e Azarias gerou a Elis, e Elis gerou a Eleasa, e Eleasa gerou a Sismai, e Sismai gerou a Salum, e Salum gerou a Jecamias, e Jecamias gerou a Elisama,
E foi o filho de Calebe, irmão de Jarameel, Messa, seu primogênito. Este foi o pai de Zif, e Maresa foi pai de Hebron. E foram os filhos de Hebron, Coré, e Tapua, e Requem, e Sema. E Sema gerou a Raão, pai de Joqueão, e Requem gerou a Samai. E foi o filho de Samai, Maom, e Maom foi pai de Bet-Zur. E Efá, a concubina de Calebe, teve a Arã, e a Moza, e a Gazés, e Arã gerou a Gazés. E foram os filhos de Jadai, Regem, e Jotão, e Gezã, e Pelete, e Efá, e Saaf. De Maaca, concubina, gerou Calebe a Sebé e a Tiraná. E a mulher de Saaf, pai de Mademana, teve a Seva, pai de Maquebna, e pai de Gibeá, e foi a filha de Calebe, Axa. Estes foram os filhos de Calebe, filho de U, o primogênito de Efrata. Sobal, pai do Kiriat Jearim, e Salma, pai dos Belemitas, e Aref, pai de Bet-Gader. E foram os filhos de Sobal, pai de Kiriat Jearim, Aroé, e metade dos Minuitas. E as famílias de Kiriat Jearim foram os Itritas, e os Puteus, e os Sumateus, e os Misraeus. Destes saíram os Zorateus e os Tauleus. Os filhos de Salma foram Belém, e os Netofatitas, e Atarote, Bet-Joabe, e metade dos Manatitas, e os Zoreus. E as famílias dos escribas que habitavam em Jabes foram os Tiratitas, e os Simeatitas, e os Sucatitas. Estes são os queneus que vieram de Ramate, pai da casa de Recabe. 1 Crônicas, capítulo 3. E estes foram os filhos de Davi, que lhe nasceram em Hebron: o primogênito, Aminon, de Ainoã, a Jezreelita; o segundo, Daniel, de Abigail, a Carmelita; o terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur; o quarto, Adonias, filho de Agite; o quinto, Safatias, de Abital; o sexto, Itreão, de Egá, sua mulher. 6 lhe nasceram em Hebron, porque ali reinou 7 anos e 6 meses, e 33 anos reinou em Jerusalém. E estes lhe nasceram em Jerusalém: Simeia, e Sobabe, e Natã, e Salomão. Estes 4 lhe nasceram de Bate, sua filha de Amiel. Nasceram-lhe mais Ibá, e Elisama, e Elifelete, e Nogá, e Nefeg, e Jafia, e Elisama, e Eliada, e Elifelete, 9 ao todo. Todos estes foram filhos de Davi, afora os filhos das concubinas, e Tamar, irmã deles. E filho de Salomão foi Roboão, e seu filho Abias, e seu filho Asa, e seu filho Josafá, e seu filho Jeorão, e seu filho Acasias, e seu filho Joás, e seu filho Amazias, e seu filho Jotão, e seu filho Acais, e seu filho Ezequias, e seu filho Manassés, e seu filho Amon, e seu filho Josias. E os filhos de Josias foram: o primogênito, Joanã; o segundo,
Jeoaquim, o terceiro, Zedequias, o quarto, Salum, e os filhos de Jeoaquim, Jeconias, seu filho, e Zedequias, seu filho, e os filhos de Jeconias, Assis, e seu filho Sealtiel. Os filhos destes foram Malquirão, e Pedaías, e Senazar, Jecamias, Osama e Nebadias, e os filhos de Pedaías, Zorobabel e Simei, e os filhos de Zorobabel, Mesulão e Ananias, e Selomite, sua irmã, e Azuba, e Oel, e Berequias, e Azadias, e Jusabe Ezede, 5 ao todo. E os filhos de Ananias, Pelatias e Jesaías, os filhos de Refaías, os filhos de Arnã, os filhos de Obadias e os filhos de Secanias. E o filho de Secanias foi Semaías, e os filhos de Semaías, Atos, e Igal, e Barias, e Nearias, e Safate, 6 ao todo. E os filhos de Nearias, Elioenai, e Ezequias, e Asricão, 3 ao todo. E os filhos de Elioenai, Odavias, e Eliasibe, e Pelaías, e Acube, e Joanã, e Delaías, e Anani, 7 ao todo. Amém.